cultura de colocar Jesus no centro, comunicar, de forma clara, que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus nos ensina que são os doentes que precisam de um médico e não os sãos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Graça e paz, igreja. Eu estava vendo o vídeo do Viver, eu já estou querendo ficar velho, sabe, para participar desse ministério. Negócio bacana, rapaz. Mas não se engana, esse cabelo branco, essa barba branca, aqui tem um garotão de 57 ainda. Nossos visitantes, você que nos visita hoje, que nos deu o prazer de estar aqui conosco, seja a primeira vez ou segunda vez, você que não conhece ainda a nossa sala preparada para os nossos visitantes, o lounge, eu gostaria de te entregar essa sacolinha com um convite, uma surpresinha aqui dentro, e você no final do culto está convidado a ir lá, tomar um suco, um café e conversar rapidamente com os nossos voluntários, apenas para que eles agradeçam a tua presença aqui. Se você está nos visitando e quer receber e está conhecendo o nosso lounge, levante sua mão, pode levantar bem alto, os voluntários vão estar entregando para você esta sacola que é esse convite, ok? Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, estamos felizes demais com a presença de vocês. Obrigado. Tivemos aqui, nesses últimos dias, irmãos, atividades excelentes, como a conferência da família. Foi muito bom, foi bacana mesmo, foi um momento de aprendizado, divertido. Nossos preletores, dos quais um está aqui, pastor Guilherme e sua esposa, nos brindaram assim com palestras realmente muito importantes. E hoje eu quero trazer algo até que já trouxe outra vez, com um olhar diferente, uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos hoje estar vendo 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Você vai acompanhar no telão, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, ou onde você desejar. 2 Reis, capítulo 6, a partir do 24 até o versículo 7 do capítulo 7. Vamos passar assim esta sequência. Está escrito assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher que me disse: Dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu, ao outro dia: Dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto,
se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes de o mensageiro viesse a ele, disse aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais poderei? Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entrando na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Pai, nós colocamos diante do Senhor nossa vida, nosso coração, nossa mente, para que o Teu Espírito Santo trabalhe da maneira como Ele quer fazer, da maneira como Ele sabe fazer, e com uma única palavra exposta, o Teu Espírito possa alcançar cada coração aqui, cada diferente mente, cada diferente coração que está nesse lugar, com uma bênção especial do Teu trono, com algo vindo diretamente do Senhor. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. O rei Ben-Hadad da Síria resolveu cercar uma cidade de Israel. Na verdade, esse rei trouxe todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. E nesse momento Samaria era a capital do reino de Israel. Ele reuniu todos os seus capitães, todos os seus exércitos e cercaram. O que era um cerco? Os exércitos se colocavam ao redor da cidade, que normalmente eram muradas, e se acampavam ali. Não permitiam que nada saísse ou nada entrasse na cidade. A intenção de um cerco era que as pessoas dentro da cidade, pelo tempo decorrido do cerco, que às vezes eram anos que duravam um cerco, eles comessem tudo o que havia para comer, eles exaurissem todos os recursos da cidade e ficassem com fome. E estando debilitados com fome, resolvessem se entregar sem lutar, ou até que eles pudessem romper as muralhas da cidade, chegarem lá e acabarem com todos. Era isso que estava acontecendo com Samaria. E as pessoas, pela informação bíblica, já haviam consumido quase tudo que havia na cidade.
haviam consumido tudo que prestava, pelo menos. Tanto é que 2 elementos aqui são colocados como a cabeça de um jumento. Você, numa situação normal, não comeria nem o filé de um jumento. Imagine comer a cabeça de um jumento. E custava 80 moedas de prata. Imagine a inflação que estava acontecendo ali. E uma caneca de estrume de pombo. Eu pesquisei para saber para que prestava uma caneca de estrume de pombo. E há uma divergência entre os pensadores. Alguns chegam a pensar que eles estavam comendo esterco de pombo. Aí você pode dizer, mas pastor, comer esterco de pombo? Sim, até porque a intenção de um cerco, e num cerco anterior, há dito que o general disse, nós vamos cercar a cidade até que eles comam as próprias fezes e bebam as próprias urinas. A situação estava tão terrível que eles estavam comendo os próprios filhos. Então não é nada de se achar tão grande assim, um absurdo de eles comerem esterco de pombo. Porém, outros pensam que o esterco de pombo era usado para queimar aquilo que eles iriam comer, assar aquilo que eles iriam comer. No caso, assar a cabeça do jumento. Eu não gostaria de ser convidado para esse churrasco, pastor. De jeito nenhum. Uma cabeça de jumento assado em cocô de pombo. Era esta a situação de Samaria. O cerco já havia deixado as pessoas nesta condição. Havia se estabelecido uma grande fome. E o rei Jorão, o rei de Israel, ele sai do seu palácio para olhar como estava a cidade. E o texto conta que ele, nas suas andanças sobre o muro, para ver como as coisas estavam, é chamada a sua atenção por uma mulher. E a mulher, ela diz assim, Senhor, nos acode. E ele diz assim, mas como eu vou acudir? Tirando da onde? Você sabe que não tem mais nada no campo, não tem mais nada em lugar nenhum. Mas ele pergunta o que aconteceu, e ela diz, eu fiz um trato com uma outra mulher, de comermos o meu filho hoje. Preste atenção, irmão. Nós íamos cozinhar o meu filho hoje, e de fato fizemos, mas no outro dia, quando faltou novamente comida, e eu chamei ela para a gente cozinhar o filho dela, ela o escondeu. Olha o nível do problema que estas pessoas estavam vivendo. E o rei, ouvindo isso, parece que só agora ele se atentou para a situação do seu povo. Ouvindo isso, a palavra diz que ele ficou indignado contra o profeta Eliseu. Por que contra o profeta? Ele disse assim, que não passaria o outro dia sem que a cabeça de Eliseu fosse cortada do seu pescoço. Mas por que contra o profeta? Porque no Antigo Testamento, um profeta de Deus é que carregava o poder de liberar uma palavra de Deus de prosperidade sobre o povo. As pessoas comumente procuravam um profeta como o profeta Eliseu para receber dele uma palavra, receber dele uma orientação, uma palavra de bênção sobre a vida delas. Então, de forma contrária, o rei atribui a falta de prosperidade, a falta de bênção também ao profeta. E ele diz, vou cortar a cabeça. As pessoas estavam em grandes dificuldades. O rei agora promete cortar a cabeça do profeta. E quando o rei disse que ia cortar a cabeça do profeta, ele não estava lá. Ele estava em outro lugar conversando com algumas autoridades da cidade. Mas o texto diz que Eliseu soube pelo Espírito de Deus o que estava acontecendo. E quando eles estão ali e chega o capitão do rei com o rei, a palavra diz que esse capitão era alguém que o rei se apoiava nele, era alguém que o rei usava como apoio, ele era um conselheiro do rei. Então o rei chega junto com esse homem e Eliseu imediatamente já libera uma palavra. Ele primeiro avisa quem estava com ele que o rei viria e para o assassinar, e até diz assim, não deixa ele entrar e tal, mas quando eles vêm, Eliseu simplesmente libera uma palavra, e traduzindo, ele diz assim, amanhã, por essas horas, amanhã desse mesmo horário,
tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor. Ou seja, o preço não de a cabeça de um jumento ou de cocô de pombo, mas de comida mesmo, de cevada, de cereal, vai estar muito acessível, muito barato. Você creria nisso? Vivendo a situação em que aquelas pessoas estavam? O conselheiro não creu. A palavra diz que o conselheiro do rei, ouvindo aquilo, ele diz assim: mesmo que Deus abrisse janelas nos céus, isso não aconteceria. Eliseu, ele olha para aquele homem e diz assim: vai acontecer, mas porque você não creu, você não comerá, você não participará, você verá, mas não aproveitará aquilo que Deus vai fazer. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, meus queridos, é que a gente precisa prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, especialmente quando nós estamos com uma demanda, estamos com dificuldades e precisamos de um conselho, precisamos ouvir a alguém sobre aquela situação. Nós precisamos filtrar muito quem são as pessoas que nós vamos ouvir, de quem nós ouviremos conselhos. E aqui você prefere ouvir conselho numa dificuldade de alguém que crê, ou de alguém que não crê numa palavra de Deus liberada? De quem que você prefere ouvir uma palavra de conselho, uma direção? De alguém que crê, de alguém que coloca Deus em primeiro lugar, de alguém que sabe quem é Deus, de alguém que já experimentou das maravilhas de Deus, de alguém que tem experiência com o que Deus pode fazer na vida de alguém? Ou vai ouvir aquelas pessoas que só sabem das histórias dos outros, das experiências dos outros, e por isso mesmo não creem, porque se crescem, viveriam também? Preste muita atenção nisso, e dê muito valor às pessoas que te aconselham a crer no Senhor, a crer nas promessas do Senhor, a crer na palavra do Senhor, porque esse é um bom conselho. Mesmo que lhe pareça loucura, mesmo que lhe pareça algo impraticável, mesmo que lhe pareça algo impossível, como pareceu ao capitão do rei. Ele entendeu aquela palavra não pelo Espírito, mas entendeu pela carne. Ele disse: mesmo que Deus abrisse janelas nos céus. Eu não sei o que ele imaginou. Se ele, quando disse isso, disse de Deus derramar chuva para trazer colheita, não seria amanhã, se fosse o caso, que viria fartura. Eu não sei o que ele pensou, mas o fato é que ele não creu numa promessa, numa palavra poderosa de bênção, de vitória, de mudança liberada pelo profeta. Eu tenho aqui alguns exemplos de pessoas que preferiram ouvir aqueles que não creem, e não foi muito bom o resultado. Por exemplo, quando os 10 espias foram mandados para olhar a terra de Canaã e dar um diagnóstico e um parecer sobre ela, na verdade foram mandados 12 espias, mas 10 desses 12 chegaram com o diagnóstico cheio de incredulidade. Eles chegaram dizendo: a terra é de fato boa, é como Deus disse, mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Trouxeram até amostras das frutas que eram geradas e colhidas naquela terra, algo extraordinário. Mesmo assim eles disseram: mas nós não podemos entrar lá, nós não conseguiremos entrar lá, porque existem gigantes naquela terra. Todos aqueles que ouviram esse tipo de conselho, creram nesse tipo de conselho, morreram no deserto e não entraram na terra. É isso que acontece com quem não crê nas promessas de Deus. É isso que acontece com quem prefere andar naquilo que é natural, olhar apenas o que é possível pelas próprias forças.
Se fosse para nós andarmos pelas nossas próprias forças, não precisava Deus. Para que estamos aqui? Porque somos igreja. Para que dizer que crê em Deus se não cremos que Deus pode intervir, que Deus pode mudar, que Deus pode fazer, transformar? Todos morreram, milhões, mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto sem entrar na terra prometida. A verdade é que quando nós estamos passando por dificuldades, alguns questionamentos nos surgem. Nós às vezes questionamos a existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? Será? Ou isso não é coisa da minha cabeça? Questionamos se Deus existindo, se há realmente possibilidade das coisas mudarem, das coisas acontecerem. Porque muitos de nós não temos nenhuma dúvida da existência de Deus. E eu vou lhe dizer por que nós não podemos ter dúvidas da existência de Deus. Você existe? Sim ou não? Se você existe, se essa pessoa que está aí do seu lado, direito, esquerdo, à frente, atrás, existe. Se existe essa cadeira onde você está sentado, se existe esse prédio onde você está, se existe um mar onde você já se banhou, se existe um céu sobre a tua cabeça, um sol, uma lua e estrelas, é porque Deus existe. Ponto. Não temos dúvidas da existência de Deus, mas às vezes nós duvidamos se Deus pode fazer. Como questionamos também do que duvidamos, pensando que mesmo que Deus faça, não seria suficiente. Nas crises, irmãos, nós damos muitas vezes vazão à incredulidade, damos vazão a pensamentos como esse, duvidando de Deus, do seu poder, da sua intenção, muitas vezes, porque alguns diziam assim: eu creio que Deus existe, Deus é poderoso, Deus pode fazer, mas eu não creio que Ele vá fazer. Quando Ele disse que faria, eu até suponho que seja lógico, tem uma certa coerência você duvidar de que Deus vai fazer aquilo que você quer que Ele faça, não é? Pode não ser a vontade dEle, pode não ser para aquele momento, pode ser um monte de coisas, mas quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, por que duvidar? Qual seria o empecilho para Deus fazer? Falta de poder? Falta de vontade? Nada disso. Aquele homem, aquele capitão ouviu uma promessa clara, liberada por um profeta de Deus. Ele não creu, por isso ele viu o milagre, mas não o experimentou. Existem alguns outros exemplos de incredulidade que eu não vou mencionar aqui para ganhar tempo. Mas o capitão disse uma coisa interessante. Ele disse: mesmo que Deus abrisse janelas nos céus, não seria suficiente. Isso me remete àquela promessa de Malaquias, quando o profeta diz assim, que quando nós somos fiéis, trazendo nossos dízimos e ofertas, o Senhor abre janelas nos céus e derrama bênçãos sem medida. Diz que Ele abrirá janelas nos céus. O que isso significa? Provavelmente não é a questão da chuva, porque essa promessa ela é atemporal. Mesmo que naquele tempo dízimos e ofertas se referissem à produção do campo, à colheita daquilo que se produziria no campo, e a chuva fosse algo importante, mas isso é uma figura de linguagem atemporal. Janelas nos céus significa outra coisa. A única razão pela qual nós temos janelas em nossas casas é para olhar para fora. Janela não serve para sair de um ambiente para outro, mas ela serve para que você olhe para fora, para que entre luz, para que o ambiente que às vezes está viciado seja alimentado por ar fresco. É para isso que existe uma janela e se abre uma janela. Por isso, Deus disse que abrirá janelas quando somos dizimistas e ofertantes. Ele abre janelas para que possamos ver com uma nova perspectiva as coisas, uma nova visão das coisas.
Ele abre janelas para que novas informações possam chegar à nossa vida. Essas janelas se abrem para que eu possa ver algo que eu ainda não vi ou já vi, mas não coloquei em prática. Por exemplo, pode ser um novo negócio, pode ser que você vai abrir algo diferente do que você já faz, pode ser algo que Deus coloca no teu coração e lhe abre novas oportunidades, novas perspectivas, assim como pode ser uma nova atitude, uma atitude diferente em relação às suas finanças, porque a maioria das nossas dificuldades, e não importa quanto você ganha, não importa do quanto estamos falando, a maioria das nossas dificuldades é a forma como nós tratamos aquilo que nós temos. Estávamos conversando hoje, tiramos um final de semana para descansar, estava conversando com o pastor Júnior e a gente estava dizendo que sempre haverá alguém com mais e menos que você, sempre, no mundo é assim. Se você tem 5, existem pessoas que têm 10, existem pessoas que têm 3, existem pessoas que têm 1. A felicidade, o contentamento não deve ser porque nós não temos tanto ou temos tanto. A felicidade e o contentamento é saber viver com o que você tem. Não importa se é 1, 5 ou 10. Existem pessoas que são infelizes porque têm 5, mas olham para aqueles que têm 6. E eles se sentem infelizes porque não têm 6. Não tem 7. Não sei se vocês estão me entendendo. Por isso Jesus disse: se você tiver o que comer e o que vestir, estejais contentes. Contentamento, irmãos, é uma forma de ver as coisas. Não é o quanto você tem, é a forma de ver o que você tem, aquilo que você tem. Eu aprendi a viver assim. Aprendi a viver assim. Deus me ensinou a viver assim, desde o início. Eu não tenho muito, mas eu sou feliz com o que eu tenho. Muito feliz. Mas tem gente que tem mais do que eu e não é feliz, porque ele quer ter mais do que aquele que tem mais do que ele. As janelas que Deus abre quando nós somos fiéis, dizimistas e ofertantes, pode ser exatamente isso: você valorizar mais o que você tem, ter mais disciplina com aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos. Por isso Ele lhe pede a disciplina de devolver a Ele o que é dele primeiro. Valorizamos mais aquilo que é nosso quando nós valorizamos aquilo que é do Senhor. Quando não é assim, nós desvalorizamos aquilo que é do Senhor, não lhe entregando, e por consequência, desvalorizamos aquilo que é nosso e dele que ficou conosco, e tudo se acaba em nada. Pode ser uma janela que faça isso, pode ser um novo comportamento, um maior controle nas suas finanças, não comprar aquilo que você não pode comprar, não gastar se você não pode gastar. A dificuldade é iminente, a dificuldade ela é inerente a esse tipo de comportamento, que não era o caso daquelas pessoas ali. Eles estavam em dificuldades terríveis, não pelo próprio comportamento, mas pelo comportamento e decisões de outras pessoas. Mas temos o exemplo de Noé. Quando Deus mandou Noé construir uma arca, Deus mandou ele fazer 2 aberturas na arca, uma porta e uma janela. Noé nunca abriu ou fechou a porta da arca, foi Deus que fechou e abriu a porta da arca. Lembram da história? Eles entraram com os animais, depois que todos estavam dentro, Deus fechou a porta. Por quê? Para que Noé não se sentisse tentado a abrir a porta quando a dificuldade lá fora começasse a acontecer. Quem creu, entrou, correto? Quem não creu, ficou. E essa é a questão. Essa é a questão. A fé de um não serve para o outro.
A fé de um não abençoa a vida do outro. A nossa relação com Deus é individual. Mas Deus mandou que Noé fizesse aquela arca. Deus mandou fazer uma porta e uma janela. Mas Noé abriu a janela. Quando Noé passou todo o período do dilúvio, da chuva que destruiu tudo, e passados ali quase um ano, ele abriu a janela para ter revelação. Ele abriu a janela para poder enxergar o que estava acontecendo fora. Ele abriu a janela para ter revelação, informações daquilo que estava acontecendo fora daquele ambiente viciado onde ele estava. Janelas dos céus. Deus abre janelas assim na nossa vida, para você olhar com uma nova perspectiva a sua vida, dar novas perspectivas à sua vida. Deus manda aquele homem fazer aquela janela para isso. Você nunca poderá entrar ou sair pela porta para novas oportunidades, se primeiro não olhar pelas janelas. Para entrar por uma porta, precisa primeiro de informações, revelação, conhecimento. Tem que primeiro olhar pela janela. Último exemplo, a prostituta Raabe. Essa mulher vivia nos muros da cidade de Jericó. A primeira cidade a ser conquistada pelos israelitas para entrar na terra prometida. E os muros eram tão espessos, tão largos, que carruagens andavam por cima desses muros e pessoas moravam nesses muros. Essa mulher sempre estava olhando pela janela para o deserto. Quando os espias chegaram à sua casa, elas já sabiam quem eram. O texto diz isso. Elas já sabiam o que estava acontecendo, ela estava vendo o que Deus estava fazendo por aquele povo lá no deserto. E ela viu eles chegarem, ela viu eles se aproximarem. Ela, porque estava olhando pela janela de revelação, com atenção, ela pôde salvar a si e a toda a sua família. Janelas. E se você não sabe, Bill Gates, e eu nem gosto muito dele, por causa dos lances aí, está se metendo com outras coisas que não programas, software, né? Mas ele ficou multimilionário criando um programa chamado como? Janelas. Windows, em inglês. Quem pode abrir muitas janelas, pode se alimentar com muitas informações ao mesmo tempo. E essa é a razão do sucesso. Mas voltando ao homem que estava diante do profeta, ele ouviu a palavra, mas não creu. A Bíblia diz que lá fora da cidade, porque eles eram e tinham que estar fora da cidade porque eram leprosos, havia 4 leprosos. E eles disseram, e provavelmente um foi que se levantou diante dos outros 3 e disse: pessoal, nós estamos morrendo. Se a gente entrar na cidade, vamos morrer porque não tem nada lá. E é capaz até de sermos mortos antes de tentar comer alguma coisa, porque estavam infringindo uma lei, entrando na cidade. Se formos até o arraial dos Círios, nós morreremos. Então é melhor morrer tentando alguma coisa. Vamos para lá. Alguns historiadores dizem que um desses leprosos era Geazi, o ajudante do profeta Eliseu, que havia ficado leproso por conta de uma atitude sua em relação a uma situação determinada, que se você ler a Bíblia você conhece, se não leu não vou lhe dizer, para você ficar sobrando. Mas ele ficou leproso, porque desobedeceu a ordem do profeta. Esse homem era acostumado a ouvir palavra profética. Esse homem era acostumado a ouvir Deus falar pelo profeta Eliseu. E como, mesmo não estando lá,
o profeta libera uma palavra de Deus que não é recebida pelo capitão, pelo conselheiro do rei, essa palavra ficou vagando no ar. Não sei se você sabe, mas palavras são espírito. Você não vê uma palavra, você só ouve o som dela. Jesus disse: minhas palavras são espírito e são vida. Som, ele entra direto, ele tem ingerência direto no reino do espírito. As ondas sonoras, uma palavra é som. Quando o profeta libera aquela palavra, ela fica ecoando no ar. Geazi, sem saber, ele toma posse daquilo. Ele diz: vamos marchar, vamos caminhar até onde estão os exércitos sírios. E como eu li, a palavra diz que eles foram caminhando até lá, e quando eles estavam indo para lá, antes de chegarem lá, os sons de passo de 4 leprosos, Deus fez com que aquele som fosse multiplicado, fosse potencializado, e os exércitos sírios ouviram aqueles sons como de um grande exército, de muitos exércitos vindo contra eles. Eles disseram: o rei de Israel contratou vários exércitos de outros reis para virem e nos destruírem. Deus colocou pavor no coração deles. Deus fez com que eles fugissem dali apressadamente, ao raiar do dia, deixando tudo que eles tinham ali, mantimentos, riquezas, tudo, animais, tudo. E a palavra diz que quando aqueles leprosos chegam ali, encontram toda aquela bênção, toda aquela multidão de fartura, de mantimentos, riquezas. Primeiro eles comem e ficam pensando: vamos esconder. Depois, talvez o próprio Geazi disse: nós não podemos esconder isso, a cidade está morrendo. Eles vão, avisam a cidade toda vai, levam todo aquele mantimento para a cidade, e acontece exatamente o que o profeta Eliseu havia falado. Bênção sem medida, o preço das coisas caíram, e foi do jeito, exatamente do jeito que o profeta falou. Por isso eu te pergunto hoje: você prefere crer ou não crer? Você prefere agir no natural ou no sobrenatural? Você prefere ouvir uma promessa de Deus e fazer como o capitão que disse: eu não acredito nisso, isso é impossível, isso não pode acontecer? Ou você prefere caminhar diante, rumo ao encontro da bênção de Deus? O que você prefere? Hoje é um dia de você pensar sobre isso. Hoje é um dia de você avaliar como você tem recebido as promessas de Deus, as palavras de Deus, as promessas perfeitas de Deus. Tem ouvido e tem deixado passar? Outros podem se apropriar dela, porque a palavra diz que a palavra do Senhor não volta vazia para Ele. Não volta vazia. Se você não agarrar essa palavra e crer nela, outro a tomará e crerá nela, e a vida dessa pessoa que será abençoada, a vida desta pessoa que será transformada. A palavra de Deus, uma vez liberada, não volta vazia. Fique de pé. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.
milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali, vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali, vitória nesta hora. Vitória do Senhor sobre tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Duvidar, foi pago ali, vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Declar isso. Eu vou crer, não vou duvidar. Foi pago ali, vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Me dá vitória nesta hora. Quatro leprosos, quatro homens sem nenhuma chance, quatro homens desprezados, eles estavam piores do que todos dentro da cidade, mas resolveram caminhar na direção do milagre. Leprosos, assim caminhando, não parados,
que desejais. O Senhor, Criador dos céus e da terra, quando Ele pensa em você, quando Ele lembra do teu nome, Ele diz: eu tenho boas intenções para você, eu tenho algo de bom para você. O meu pensamento para você não é de mal, não é de sofrimento. O meu pensamento para você é de paz, é de vida. E Ele vai fazer você chegar lá em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Nós nos acostumamos a ler a palavra e não nos apropriarmos dela, como se ela não fosse para nós. O Senhor está dizendo isso para você hoje: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. Amém? Você recebe isso? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, exceto o vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por que andar ansioso? Por que andar atribulado? Por que andar preocupado? Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua situação. Creia, porque não é para quem não crê. A falta de fé não respalda ninguém em lugar nenhum, principalmente na presença de Deus. Creia, exerça fé, confesse isso. Deixa Deus ouvir da sua boca: Senhor, eu creio, eu recebo, eu sei que tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e tome posse em nome de Jesus. E a última, eu gostaria que você tomasse posse disso: não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação ou calamidade. Amém? Você tem filhos? Você tem filhos? Você que tem filhos, pense agora nos teus filhos. Pense na vida deles, pense na situação deles, pense nos teus temores sobre eles. E eu peço que você tome dentro do teu espírito agora essa promessa: Deus não nos dará filhos para a calamidade. Amém? Deus não te deu filhos para a calamidade. Deus não te deu filhos para se perderem. Ele está tomando conta, Ele está guardando, Ele está trabalhando na vida deles. Creia nisso, creia, porque é verdade. O Senhor falou, está escrito: não trabalharão em vão. Você trabalha, e não tem resultado. Acredite, o Senhor está fazendo os resultados chegarem a você. Não trabalharão em vão, porque são sementes do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Não deixe as promessas do Senhor alcançarem os outros, mas passando por você, agarre-as, creia nelas, confie no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Hoje o meu milagre vai chegar. Declare: eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali, nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Vamos, igreja! Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali, me dá vitória. Nesta hora, me dá vitória.
que nós fazemos aqui nessa igreja é por causa de uma promessa do Senhor para esta igreja. O Senhor disse que nós, na verdade, no princípio seríamos pequenos, mas o nosso final seria de grande crescimento. Nós agarramos a essa palavra e trabalhamos até hoje. Já aconteceu? Claro que não, mas vai acontecer? Com certeza vai. Amém? Pode sentar. Quero apresentar a vocês um empreendimento. Eu não sei nem se eu vou conseguir citar o nome. In-house Variedades. É do nosso querido Magdiel e Kaline, casal querido aqui da nossa igreja. Nós, para quem não conhece essa nossa estratégia, nós costumamos incentivar e divulgar as iniciativas dos membros da igreja. Qualquer que seja a iniciativa, uma loja no Instagram, uma loja física, qualquer empreendimento, nós damos a informação e, mais do que isso, nós tentamos preferir consumir o que estas pessoas oferecem, para que a riqueza gire em torno da própria igreja. Isso é uma boa estratégia. Então, Kaline e Magdiel estão com uma loja de variedades. Eles têm tudo: roupa de cama, mesa, banho, um monte de coisas aí que eu nem sei, também não está escrito aqui, mas eu sei que são coisas para a sua casa. Por isso é in-house, né? Tudo que você precisar para a sua casa, pode falar com eles. Aí está o telefone. O Cauã está na frente, mas é 991219738. E aí o Instagram, você vai ver tudo lá. Pode voltar para sua posição, Cauê. Vocês viram como ficou bonito assim os levitas distribuídos em todo o palco, né? Antigamente eles ficavam amontoados ali, eu não sei porquê. Mas agora está coisa linda, olha só. E, irmãos, eu tenho que dizer para vocês, para você que está em casa, o louvor hoje foi uma coisa assim extraordinária. Eu estava ali quase entrando debaixo da cadeira, na unção. Muito obrigado por isso. Queridos, muito obrigado também por vocês estarem aqui e por vocês terem louvado ao Senhor junto conosco, por vocês terem entrado na presença do nosso grande Deus aqui como igreja, aqui na Semente. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Que a doença que tenta se instalar sobre a tua vida hoje tenha tido um basta em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu digo em a palavra de Deus sobre a tua vida: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua vida. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é tão linda, tão profunda, Senhor, pelas tuas promessas e pela certeza de que cada uma delas se cumprirá nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa semana que inicia hoje. Que seja uma semana de grandes vitórias na vida do teu povo, Pai. Que seja uma semana de portas abertas diante daquele que precisa de uma, Senhor. Que seja uma semana de grandes conflitos resolvidos, ó Deus, em nome de Jesus. Que seja uma semana, ó Deus, de restauração, uma semana de provisão, ó Deus. Olha agora, Senhor, cada casa, olha, Senhor, dentro da geladeira do teu povo, Pai, e faz provisão em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor disse que tem ciência, tem consciência de que necessitamos de tantas coisas. Assim, nós cremos que o Senhor fará essa provisão em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, vamos em paz, que Deus nos abençoe.